você que nos acompanha no RDTV. Hoje nós vamos falar de uma exposição cujo artista principal é o gato, mas quem está por trás desse artista é uma jornalista que refez a sua história a partir dessa experiência. Michele Dill, uma grande querida, uma conhecida de muitos anos, que eu estou recebendo aqui pela primeira vez. Michele, que prazer em tê-la. Não, assim, a hora que eu fiquei sabendo quem ia me entrevistar, eu quase tremi, porque foi professora minha, né? Nós trabalhamos juntos, onde a emissora que eu trabalho era de outra bandeira. Sim. E eu fiquei emocionada, porque são 15 anos, não dá para mentir, tá, são 15 anos. E a gente se conheceu numa época de efervescência total, né? Verdade. Mas vamos poupar e vamos voltar aqui para os gatos. Você falou uma coisa que é verdade. Eu ressignifiquei a dor em recurso. E é isso que você vai ver lá na exposição. Então vamos lá, essa exposição, ela está aberta ao público no Shopping Estação até final de outubro, né? Sim, até o dia 30. É a exposição Meus Gatos. Dentro dela você também tem aí uma parceria, está fazendo uma feira de adoção, de felinos de gatos, domingos. Né? Aos domingos, mas assim, vamos Gatos contar... e cachorros, sim, gatos e cachorros. Não é porque eu só aprendi a pintar gatos que os cachorros não têm direito a amor, a respeito. E eu tive também muitos cachorros, Pepito, Lucas, Herne, uma infinidade, e assim é, entende? Mas vamos contar essa história de ressignificação. Que momento você voltou, você começou a pintar? Porque a gente estava conversando, batendo um papo aqui antes, trocando figurinha, claro, que há quanto tempo que a gente não se via, né? Você pintou quando era criança e de repente agora você se viu uma artista fazendo exposição, vendendo seus quadros. O que aconteceu com você, Michele? Eu fiquei louca. Eu estava dentro, quando começou a pandemia, eu estava dentro da antessala da loucura. Sabe, nervosa, todos os meus gatilhos ligados. E eu percebendo isso, que é a grande chave virada, uma das grandes chaves, né, viradas na minha vida, eu liguei para o meu psiquiatra, o Alaor Santos, e ele conduziu dali para frente. Eu confiei no trabalho dele, na medicação certa, no afastamento a priori de 15 dias que viraram 3 meses, e que eu precisava fazer alguma coisa, uma caminhada, exercício, focar em pedagogia para ensinar minha filha melhor, alguma coisa eu tinha que bolar, alguma coisa eu tinha que fazer. E eu até quando eu falo, eu volto, por isso que você vê que eu me mexo, assim, a gente está vivo, né? E eu precisava fazer alguma coisa. Foi um momento muito difícil, né? Porque a gente acompanhava os números, para mim o marco era a CNN, e, cara, a gente passou por coisas muito piores aqui depois, mas no início aquela sensação era muito ruim. E eu precisava fazer alguma coisa. Via minha filha já fazia um trabalho, porque eu sempre priorizei a minha filha desde a concepção até os 4 anos e meio que ela iniciou a sua vida escolar, mas embora isso também tivemos 2 anos aí, então quando começou tudo isso ela tinha 2 anos e a gente tinha que fazer atividades, eu sempre fiz atividades de arte com ela. E aí juntou com tudo isso, eu liguei para uma amiga minha, uma grande amiga, Flávia Costa, da Web Flávia, e falei, amiga, de madrugada, porque quem vai pra mania, quem é bipolar, que convive há 10 anos, sabe que fica períodos, a gente fica períodos sem dormir, eu dormindo muito pouco, intervalos muito curtos, para poder recarregar. E às vezes você fica até bem. Isso que eu achava engraçado, eu dormia pouco, mas eu me ocupava de uma forma... E aí, enfim, eu conversando com ela, já não me antecipo, né? Conversando com ela, eu falei assim, o que você faz para ficar de boa, meu? Porque é muito estranho. A gente não foi criado para entender o silêncio da noite, o mistério da noite. Por que eu ficaria acordada horas e horas e horas e horas? E todo esse questionamento, né? E aí ela virou para mim e falou assim, eu pinto mulheres. Inclusive, ela é uma ótima pauta para vocês, porque ela pinta mulheres fortíssimas e ela tem uma história pesada, mas leve ao mesmo tempo, porque ela também metabolizou de uma certa forma. E muita gente, né? Por isso a minha responsabilidade, Lídice, hoje de expor a minha vida, de sentar no banquinho, para quem conhece a Neuróticos Anônimos sabe que tem um banquinho. Para quem senta no banquinho e conta a sua história, você faz o seu pior conteúdo o melhor remédio para alguma pessoa. Que legal. Então, sabe, pode ajudar muita gente. Então, é isso que porque muita gente pinta também, que desenvolveu nesse momento de loucura. E eu, em 3 meses, desenvolvi essa identidade visual, que quem for lá e apreciar pode dizer se é arte ou não é,
mas que tem mais do que isso, tem história, tem simbologia, tem conexão. É um milagre, porque você sabe, com 7 anos, vocês vão poder acompanhar agora o quadro que eu fiz com 7 anos, né, que é o único que tem na minha casa, que foi a única experiência que eu levei para casa, né, mamã? Assim, foi algo esporádico, inclusive, se você quiser eu conto depois a história desse quadro. E a coincidência e a ligação que eu tinha com meu pai, né, que eu acabei perdendo na pandemia. Então eu vejo que foi muito milagroso, Lídice. Porque 8 meses antes de perder ele, eu já estava... Deus me deu alguma coisa para metabolizar as minhas emoções e encontrar um equilíbrio preparar, né? que só os gatos têm. Por que os gatos, então? Por isso. Porque eles purificam, porque eles são sagrados, porque eles são individualistas, não tem nada a ver com egoísta. Ele se conhece, ele sabe o seu limite. E se você não sabe, ele vai pôr o seu limite. Eu sei quando a minha gatinha Joana não quer mais carinho, ela dá uma mordidinha e acabou. É o limite dela. Quantos gatos você já teve? Ai, meu Deus, eu já tive 18 gatos. De uma vez só? De uma vez só. A gente morava em Buenos Aires, Hurlingham, O'Higgins. Minha mãe era eu tenho lembranças maravilhosas dessa casa, porque um dia eu levei 2 cachorros que eu achei eu era bicheira. Essa que é a verdade. Sempre fui. Eu saía catando e enfim, nessa casa a gente chegou a ter 18, tinha um pinho que a minha mãe tinha plantado, que era gigante, quando ela tinha 20 anos, né, mãe? Então, quando a gente foi morar lá, o pinho já tinha 20 anos, porque minha mãe me teve com 38, né, mãe? Também uma coisa meio transgressora para a época, né? E até hoje a mulher tem mais liberdade de poder usufruir do sagrado feminino, né? Mas naquela época era um risco e tudo mais. Mas eu já falei demais, eu quero que você pergunte. Que bacana. Não, então, a gente está mostrando aqui algumas obras, né, para as pessoas conhecerem essa obra, e é tudo muito colorido. Eu não tenho como deixar de lembrar da Rita Lee, que lá já nasceu, sei lá, depois dos seus 60 anos, não me lembro bem que idade, ela teve o diagnóstico da bipolaridade. Sim. E aí, tipo, a reação dela foi, eu sempre sabia, né? Eu cheguei... que você trabalhou essa questão de você, sabe, de você ser quem você é? Você é uma pessoa comunicativa, você, né, e você receber um diagnóstico, isso impactou de alguma forma para você? Nossa na sua Senhora, vida? meu amor. Que forma te impactou? Na verdade, assim, a gente é criado, aí a gente tem que fazer um resgate, né? A gente é criado não para falar não. A gente não sabe falar não. A minha geração, pelo menos, não sabe falar não. Né? Não se preocupa muito com a opinião alheia, é zero interior, é tudo exterior, é tudo ter e não ser, sou, são coisas diferentes, sensações super diferentes. Então, assim, eu vejo o que eu passo para minha filha, eu quero que ela entenda que a felicidade passa por usar o bom e maravilhoso livre-arbítrio que foi o que Deus deu pra gente. É ali que mora a felicidade. Nossa, aquela pessoa foi feliz, ela fez uma bela escolha. Entende? Então, não adianta a gente fugir disso, sabe? E a pintura veio de uma forma que, assim, eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu tinha uma tendência, óbvio, mas não era algo como... Eu realmente conquistei cada traço, cada centímetro quadrado pintado ali é uma emoção impressa, e eu sei o quanto eu demorei para poder conquistar tudo isso. Eu odiava fazer fundo, eu odiava fazer bolinha no início, sabe, são coisas que foram acontecendo, mas que eu quero te explicar aos poucos, entende? Tudo foi uma construção. Você sabe por que eles têm formas diferentes? Porque eu não tinha borracha, e meu marido, para quem não sabe, é executivo, da TV Cidade Verde, enfim, ele comanda aquele grupo. Aliás, eu admiro muito o meu marido, e se não fosse o apoio dele, eu acho que nada disso teria sido realidade, assim como minha filha, assim como minha mãe, meu pai, que Deus o tenha onde ele tenha, que eu tenho certeza que ele está aqui, porque a alegria dele era contagiante, e eu estou muito feliz de estar aqui, e eu lembro sempre ele com alegria. É lógico que tem a dor, né? Mas isso surgiu porque eu não tinha borracha. Aí eu todo dia pedia para o Igor, e o Igor esquecia a borracha, e eu não podia brigar com ele, né? Uma pessoa que fica, saía 8 horas da manhã, chegava, sei lá que horas da noite, de ficar o dia inteiro administrando não só a parte artística, mas a parte econômica, comercial,
né? Assim, exigi muito. E aí surgiram o quê? Eu falei, bom, como é que eu vou tampar esse pseudo-erro? Eu falo pseudo-erro porque foi uma oportunidade. Eu vou fazer figuras geométricas coloridas e pronto. Porque o meu primeiro quadro foi um mosaico. Então já tinha ali né? Eu falei, bom, vou pegar esse mosaico e vou começar a preencher os meus gatos. Vamos ver o que vai rolar. Beleza, passou mais um tempo, isso 3 meses. Eu comecei a pintar no dia... O segundo quadro foi dia 25/6, mami, de 2020. 1 ano e 8 meses e alguns dias. Enfim. No auge da pandemia, que estava toda aquela loucura. Mas teve vários altos e baixos. Teve momentos que eu não pintei. Mas aí até bolar a ideia, os 3 primeiros meses que eu tinha tudo, porque eu tinha a saúde de todos os meus, independente da circunstância contextual, mas eu tinha tudo, só tinha que focar em me acalmar, em me equilibrar, e os gatos são legendários, os gatos são seres muito especiais. Eles, para quem não entende, até os egípcios os usavam porque eles realmente transmutam a energia, fazem a energia negativa em energia positiva. Quer dizer, eles têm esse poder, então eles são os seres místicos que também foram muito caçados, né, muito perseguidos. A minha história de vida, ela é relativamente uma peregrinação, porque eu mudei muito de país, então eu tenho uma dificuldade. Hoje, graças a Deus, há muita terapia, muita bola, porque a gente sabe que quem é bipolar, obviamente usa de medicação, não pode beber, não bebe há 10 anos. Então, assim, tem uma série de cuidados que a gente tem com a gente mesmo, mas o mais importante é a gente se permitir e não ver nas coisas pequenas dificuldade, entender que tudo é um desafio e que é errando que a gente acerta mesmo. As bolinhas. Quer saber as bolinhas? As bolinhas é o mais engraçado. A Yael sabe dessa história já 1000 vezes, mas, meu, olha isso. Meu, o Igor fez a compra do mês, né? Nessa época, escassez total. Era difícil de você, aliás, mandar um beijo especial pro Estúdio 90, o Sr. Carlos, ele, meu, depois eu conto a história do Sr. Carlos. O Sr. Carlos, eu mandei, eu falei, eu tenho um banho, bom, enfim, daqui a pouco eu conto da do Sr. Carlos. Ele que escolheu, ele que me fez mudar da tinta guache para tinta acrílica e que escolheu as minhas primeiras cores sem eu sair de casa e mandou para mim. Nossa, que bacana. Sabe? Então, assim, ele é uma pessoa muito especial, muito sensível. O Estúdio 90 é um ponto aqui de Cuiabá que você acha tudo que você precisa. Pintura, desenho, arquitetura. É uma riqueza. É uma riqueza. E ele é um poço de cultura, ele é um gentleman, ele é especial. E aí tá. Igor, eu no auge, no pico, sabe, assim, da metabolização, quase que psicografia, sabe? Aquela coisa de não poder dormir. Eu sonhava, imagina, nesse processo todo de 3 meses, né, mãe? Eu ligava pra minha mãe contando, mami, não sabes. Aí ela, o que foi? Meu, eu acordei pintando a Rafaela, porque a Rafaela dorme comigo. Então, pintando a Rafaela, foi um processo muito de foco. E aí, eu não dormia. O pouco que eu dormia desse jeito, todo conturbado. Quando Igor faz a compra, beleza, 1 semana acabaram as telas. O Igor virou pra mim e falou, cara, desculpa, amor, mas assim, não dá pra gastar a grana que a gente gastou agora, você vai ter que inventar alguma coisa, pinta em cima, sei lá. Aí eu fiquei olhando, falei, cara, você quer saber uma coisa? Eu vou fazer bolinha, bicho. Eu vou fazer bolinha. Eu vou fazer bolinha porque vai demorar mais pra acabar minha tela. E aí eu peguei as telas antigas e ó, botei bolinha. Tem um que eu coloquei o fundo, o gato, tudo tinha bola. Tão nervosa. E aí demorar mais. E assim, como é que surgiu a ideia de você, então, porque quando você começou como terapia, como autodescoberta, como você mesmo falou, uma redescoberta, mas e para partir para a exposição, como é que surgiu? Cara, eu vou te falar uma coisa, várias pessoas. Público? Primeiro eu preciso agradecer, fazer aqui a minha secretária, ela foi minha secretária durante muito tempo, ela era minha diarista, ela foi a primeira pessoa que comprou um quadro meu. Depois o Rafael, que é de outro site, mas enfim, o Rafael sempre falava para mim, ele era meu assessor, Rafael Souza, ele era meu assessor na época, e ele me assessorava, ele não era meu assessor, ele virou meu assessor depois, a gente fazia links nessa época, então ele acompanhou todo o processo e ele falava, meu, amiga, acorda gata, você tem que vender os seus quadros,
Tanto é que, inclusive, a gente fez um bem bolado, eu quero um quadro seu, sabe? Então, assim, foi assim que eu fui conquistando a minha autoconfiança, em primeiro lugar, e potencialidade, porque você precisa... Eu ainda confesso para você que é difícil para mim o artista plástica, sabe? Você é uma artista plástica, mas como tudo nessa vida. Porque eu sei que tem pessoas que têm anos e anos e tem milhões de pessoas que fazem coisas muito mais bonitas, muito mais detalhadas, mas eu tinha responsabilidade social como jornalista e como civil, de dividir, de sentar no banquinho, de ajudar, de iluminar a vida de alguma pessoa, entende? Então, e aí que aconteceu? Valdomiro Arruda e Herbert Matos confabularam juntos nesse processo todo, né? A Márcia Pinheiro, que me emprestou, gente, a obra dela para apadrinhar, sabe, a minha exposição, tanto é que o convite era ela, né? E, gente, eu tô tão emocionada porque são tantas pessoas que me ajudaram que eu não quero esquecer de ninguém. E aí os dois confabularam e falaram assim, eu vou falar com a Yael. Vou te passar o contato, vai dar tudo certo, a Yael vai te ajudar, ela vai te ajudar. E aí eles me convidaram, o Shopping Estação, graças à defesa que a Yael fez, da importância e relevância de você levar uma mulher, porque se a gente vai ver o papel da mulher, né, na arte e no cristianismo, né, na época renascentista, por exemplo, a gente vê que as mulheres que a gente vê são só pintadas por homens. Eu não tenho nenhuma lembrança, me desculpem a minha ignorância e mandem sugestões aqui, mas os mais famosos são todos homens que pintam mulheres, que, sabe? Não sei se é do Botticelli, a Vanusa, Vênus, que Vanusa, Vênus, Vanusa é outra, mas enfim, não estou fazendo confusão, mas é o homem que vê e como ele vê, a visão do homem. Então, sendo mulher, sendo múltipla, como todo mundo é. Você me entende? Porque eu falo do individualismo, que não tem nada a ver com egoísmo. Egoístas as pessoas estão agora. Desculpa dizer, desculpa a sinceridade, mas sabe, a gente precisa aprender com as coisas, olhar para dentro. Você só vai entender o outro na hora que você se entender, senão você tem o parâmetro errado da parada, sabe? E assim, dentro dessa nova fase, artista plástica, você se uniu ainda para criar aí junto com essa exposição, tem essa uma feira obra de adoção, sim, né? Nossa. Como é que surgiu isso? Como é que vocês primeiro, aí eu tenho que agradecer a Raíssa, ela que era gerente, né, de marketing de lá, trabalhava no marketing lá do shopping, e ela, do início, uma pessoa jovem, descolada, me ajudou muito, porque é a minha primeira exposição, eu não sabia bulhufas, eu acho que as próximas, com certeza, serão melhores, né, Yael? Eu tenho aprendido bastante, né? Sou uma boa aluna, pelo menos. Ai, pelo amor de Deus. A gente tá aqui nos bastidores, gente, com a Yael, assessora lá do shopping, e com a mãe da Michelle também, por isso que ela tá aqui, ó. Nós temos que mostrar a vocês daqui a pouco. Estou obrigando, né? Quase que a mostrar a companhia. A importância e relevância de saber que a gente não é nada sozinho. Sim. A gente não é nada. A gente que trabalha em TV ainda sabe disso melhor ainda. Se não fosse Juscelio que está do outro lado da tela apertando o botão, que para muitos é só apertar um botão, e não é só apertando um botão também. E ele já me põe em primeiro plano. Ai, eu te amo! Não seríamos nada. Tudo é coletivo. Mas você só entende o coletivo a partir do individual. Isso eu aprendi na marra, na dor. E te digo mais, de cada dor, a gente tem que ter orgulho, se empoderar de cada dor nossa, porque toda dor tem recurso. Mas você precisa procurar esse recurso. E aí você fala, mas quem é melhor? Psicólogo, psiquiatra, terapeuta holístico? Cara, o que tiver primeiro na sua mão. Procure ajuda. Esse que é, sabe, o lance da coisa toda. É claro que você pode ir lá, você vai me conhecer. Eu estou lá das 10 às 10, eu, minha mãe, minha filha, né? Juntas.
E aí eu vejo meu pai era isso, não era? Lidse conheceu meu pai, eu perdi meu pai infelizmente na pandemia, mas meu pai era família, era isso, né? Tava sempre junto, tudo tava sempre junto, torcendo. estamos juntos nas boas, nas ruins, na bonança, na escassez, mas ele estava cantando viver a vida, sabe? E vamos em frente, e vamos viver, e vamos ser, e por isso que eu acho que eu tenho certeza, eu odeio quando eu falo eu acho, porque eu acho é uma coisa muito superficial, né? Mas eu acredito fielmente que eu perdi ele para esse plano, mas eu tenho ele em outra dimensão. Eu acesso ele a hora que eu quiser. Parece loucura? Não sei. Mas para mim funcionou assim e é assim que a gente tem que encarar as coisas, sabe? Ressignificando. É claro que a gente tem o luto. O luto é eterno, assim como a saudade, mas é como a maré. Tem hora que tem cheia, tem hora que tem a seca, não é verdade? Que nem a lua, tem as fases, às vezes está cheia, às vezes está minguante. Então, assim, e tudo está interligado, tudo tem, não existe acaso, assim, é tudo, aliás, é só o acaso, a circunstância e o universo que conspiram a nosso favor, mas a partir da nossa ação. Michele, falando de futuro agora, né? Porque assim, você está trazendo lições tão importantes para muita gente que está vivendo aí, ainda não conseguiu superar as dores da pandemia, que a pandemia trouxe. E assim, engraçado, né? Teve gente que se acomodou em casa, agora não consegue sair. Sim, tem tá gente virando que um drama voltar, entre aspas, ao normal. a vida, não que tem não normal, vai voltar, né? né? E não vai ser igual nunca, né? Como mas nunca assim, é nenhum dia, Lidse. Na verdade, o que acontece? Como que eu vejo a pandemia? A pandemia só veio nos mostrar, olhe para dentro da gente, tome tempo para você, se conheça, seja individual, mandou a gente para casa. Pois é, né? E aí você senão você e assim, é claro, e outra, é claro que quando é no início é difícil, mas hoje você sabe como se proteger. Nós estamos aqui dentro de um estúdio, está todo mundo de máscara, quem está off, quem tá numa distância decente, você tem argumentos, você tem malas. Tem uma psicóloga, Fabiana, muito incrível, que ela falou um negócio para mim. Quando ela foi no Passando a Limpo Mulheres, que aliás é toda sexta-feira, ao vivo, já fazendo o meu merchan claro, aqui, né? Não podia esquecer. Ela falou o seguinte, você não vai, quando você vai para Alasca, ou para, sei lá, os Alpes franceses lá, suíços, ou sei lá, enfim, a pessoa de geografia tá difícil. Mas você não faz uma mala para ir para lá, preparando-se para isso? Então já passou. Você já sabe o que você tem que fazer. Você tem que usar máscara em ambientes, você tem que usar o seu álcool e você tem que ter uma higiene. E principalmente pensar na sua individualidade. E você só descobre quando você derruba preconceitos, crenças limitantes. E quando você se vê, porque quando você julga o outro, na verdade você está se julgando. Entende? Com certeza. Então, assim, basicamente, o propósito é esse. Se a luz no fim do túnel, fala, bicho, vai acontecer. E assim, a pandemia nos trouxe algo tão óbvio. A qualquer momento você pode morrer. A qualquer momento. Entendeu? Por que não entender a partida de uma forma diferente? Meu pai morreu no dia 4 de outubro de 2020. O aniversário da minha mãe é dia 5 de outubro de 2020. Um dia depois. Ele deu de presente, então não deve ser ruim. Não deve ser ruim. E quem ganhou fomos nós duas. Eu ganhei porque eu ganhei ela para parceira. Exclusiva agora. Um dia. Então, assim, a gente tem que agradecer. E um ano depois, no dia do aniversário de partida, eu faço a inauguração do shopping mais movimentado dessa cidade, cheio de gente, efervescente. Cara, como que Deus não age na vida da gente? Não tem como não ver os sinais de que sabe? Certeza. Quando a gente tem que ser responsável por tudo que a gente conquista mesmo. E ter a responsabilidade sobre isso. Por isso que eu me exponho. Tem gente que fala, ela está se expondo. Estou me expondo mesmo. Qual é o problema? Enfiar debaixo do tapete, te garanto que é pior. Muito então pior. Vamos falar de futuro aí. Você já teve, a partir de toda essa experiência e esse sucesso,
né, não só pessoal, profissional, mas e agora também com essa exposição, um convite para a virada feminina, que você vai mandar um quadro que está inédito, a gente não mostra, não pode mostrar, e só em novembro que você vai conhecer. Mas assim, o que significa isso? Você tem uma parceira aí, a Cris Eu Soares. tenho a Cristina Soares, que eu chamo carinhosamente de Cris, é uma mulher negra, uma professora de história, uma mulher de garra, uma mulher incrível, doce, empoderada. A Yael conhece, né, Yael? Assim, é incrível essa pessoa. Mamá também conhece, enfim. Assim, é uma pessoa assim que apareceu na minha vida e que eu tenho uma gratidão imensa porque a gente tem essa cumplicidade da sororidade, mesma, pura experiência. A gente se conheceu num cenário em comum, assim, a gente sabe que a gente entrevista muita gente, mas você nunca... É raro você fazer uma amizade com alguém que você... Né, é mais assim, informativo mesmo, né? As comunicações e até as relações, né? O jornalista tem muita dificuldade em fazer amigos, vamos falar a verdade. O jornalista tem dificuldade. A imparcialidade está em jogo, meu amigo. Então, para quem não entende, é isso. Então, não tem como, é muito difícil isso. Então, e eu entrevistei ela no meu programa, amei ela, e aí do nada tive um insight um dia, falei, quero que você me ajude a escrever um livro. Ela topou, aí eu comecei a escrever, aí eu fiz uma terapia, enfim, aí rolou toda uma história, que depois, outro dia a gente conversa, só para as pessoas ficarem curiosas no final. Vai ter livro e vai ser escrito por uma historiadora para contar tudo. O que eu achar que vai ajudar, que vai... O sol nasce para todos, né? Por que a gente tira o prazer de viver? Tem que viver com prazer. O desafio tem que ser querer ser melhor. E não se derrubar porque de repente não foi o melhor naquele dia. Identifique o que você não fez. Faça a sua reforma íntima. Identifique o que você não fez de legal, tenho certeza. Eu sou assim, por exemplo, na nossa área. Desde pequena, mamãe que trabalhou na Televisa, mais de 20 anos, ela me ensinou o seguinte, você quer mudar um negócio? Então você se assiste. Porque é o seguinte, se você sentir vergonha alheia daquilo que você fez, você nunca mais vai fazer. Olhe para você. Sim, seja o seu primeiro crítico, né? Isso mesmo. Então eu acho que é isso. Então junta tudo. Eu tô muito honrada. Vocês vão estar na virada feminina? E aí nós vamos estar. Aí esse quadro que você está vendo agora é uma simbiose. O que é uma simbiose? Não é ainda o quadro da virada. Porque não é o quadro da virada, claro que não. Senão, pelo amor de Deus. Mas é o quadro que representa tudo aquilo que eu acredito que muda a vida de uma pessoa, que é a educação. E quem faz isso? O professor. Por isso chama Cris Soares. E é uma obra convite. A gente não podia expor porque mudaram a data, então não deu para expor o quadro do selo, então a gente postergou, mas a gente falou, vamos fazer uma outra que seja uma obra convite. E aí a gente fez eu faço a parte da frente do gato e ela faz a contextualização de tudo, ela ilustra, ela dá vida. É tipo quem filma e quem edita. Eu me senti muito na televisão, sabe? Foi uma coisa assim, uma cumplicidade surreal. E aí e aí eu quero fazer o convite, se você me deixa. Vamos lá. No dia 16 e 17 de novembro, no Teatro Zulmira Canavarros, na Assembleia Legislativa, no Seminário Internacional Violência Política na Perspectiva de Gênero, vamos ter o lançamento do selo. O selo tá... Eu fiquei impressionada como... quando você aceita uma realidade, você já ganha, nem que seja um degrauzinho de humildade, sabe? E de pedir ajuda. E eu pedi ajuda para a pessoa certa, que é a Cris, e a Cris fez junto comigo uma história que é maravilhosa, que eu venho contar aqui depois, que é o selo, que é, vou só contar por cima, assim, você não vai ver, mas você só vai imaginar. Fecha os olhinhos agora, imagina. 3 mulheres, uma de cada lado, desvendando uma terceira. São mulheres, mas são gatas, né? É o feminino ali representado, seja ele transgênero,
seja ele como ele for. Como eu disse, a gente não está em momento algum falando de padrões, e sim de realidades. E aí foi uma experiência muito frutífera, e eu tenho para te dizer que, assim, sabe a simbologia, você vê o machismo, você vê que isso é o ciclo de violência é uma coisa e uma realidade que é de qualquer cenário, sabe? Seja ele o gueto, seja ele a high society, seja ele a noite ou dia, a qualquer momento alguém pode sofrer uma violência. Então, é mais ou menos isso que você vai ver lá no selo. É bom Fica o acompanhar convite. aí as notícias sobre virada feminina em novembro. E estão todos convidados. Michele, assim, para a gente encerrar, a gente sabe que a gente tem que limitar um tempo, né? Mas não tem jeito, né? A gente poderia ficar o dia inteiro aqui batendo papo, contando história, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para as mulheres em especial, mas para as pessoas, para os jovens, sabe, que estão nesse momento ainda sofrendo, não conseguiram trazer a sua ressignificação, não conseguiram, enfim, né? O que você diria, sabe, para essas pessoas? Que o meu pai diria. Se permita, procure ajuda. E foco, minha filha. Qualquer coisa que você decidir, porque eu não gostava no início, mas eu decidi, aí eu comprovei a teoria do meu pai. É 50% do caminho andado, o resto é só suor. E ó, porque eu pinto aí, eu sou mesmo, porque eu pinto na minha pseudo churrasqueira ateliê. Não é verdade? Mamãe tá rindo aqui. Então eu sou mesmo. Choro também, lá você vai poder ver gotas de lágrima na tela que eu deixei de propósito, porque a gente tem que ser humano, cara, e ser humano chora de alegria, de saudade, de raiva, de amor. Qual que é o problema, sabe? A gente tem lá o cotidiano que a gente retrata também, onde a gente desmistifica o banheiro, né? Gente, pelo amor de Deus, o sagrado feminino, as pessoas têm vergonha, a mulher tem vergonha de menstruar. Em que país? É o que te dá a criação. Não estou falando que você precisa anunciar, chegou no shopping, gente, eu tô menstruada hoje. Não é isso. Mas sabe, teria que ser normal. Eu vou trocar meu absorvente, eu já volto. Qual é o problema? Entende? Então, é isso. Você está convidado até o dia 30 e aos domingos, tanto do dia 17, não sei se já vai ter passado, desculpa. Tudo bem. Ou corta, sei lá. Mas no dia 22, é isso? 24, 24. Né? Dia 24, domingo, das 5 às 8, você vai poder adotar ou um cachorrinho ou um gatinho. Não deixe de me assistir, viu? No Passando a Limpo, na TV Cidade Verde. Michele, muito obrigada. Foi muito eu que bom. agradeço. Foi demais. Eu acho que assim, foi um reencontro gostoso, né? Acho que a gente quando a gente se viu, nossa, parecia que nem tínhamos ficado tanto tempo sem se ver, mas eu gostei demais de ter te recebido, de ter visto o seu trabalho, de poder divulgar esse trabalho, sabe? A gente já teve aqui 1000 histórias, mas eu acho que assim, cada uma é uma especial. Por isso que a gente vai tocar muita gente, eu tenho certeza. Então, muitíssimo obrigada e muito sucesso para você. Ai, gente, a gente não pode dar abraço, mas ó, hugs. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí, assim, agora eu posso emocionar, sabe? Agora eu posso emocionar o quanto eu quiser, porque acabou a entrevista. Então pronto, gente. E é isso. Um beijo, muito obrigada. No site, RD News, nosso canal do YouTube, curta e compartilhe. Até a próxima. Até a próxima!